Graças e paz ao seu coração, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez para os estudos de Paulo na carta de Efésios. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento servos e senhores, do capítulo 6, versículos de 5 a 9. Interessante a realidade que esse estudo nos traz sobre o relacionamento de servos e senhores. Hoje a gente pode falar de patrões e funcionários, patrões e empregados, donos de empresa e funcionários. O último relacionamento que Paulo trata aqui diz respeito ao ambiente de trabalho. Servos e senhores, esses são os patrões e empregados, os funcionários de hoje. O apóstolo ele tem uma palavra para os dois, tanto para servos como para senhores. Mas antes de tudo, vale lembrar que o nome de Cristo Jesus aparece em todos os 5 versículos desse parágrafo. 2 vezes como Cristo e 3 vezes como Senhor. O que quer dizer esse número? Vale lembrar que Cristo é Senhor de tudo. Cristo é o nosso Senhor no trabalho, na igreja, no lar, na família, em qualquer lugar onde estejamos, Cristo continua sendo nosso Senhor. Nós não podemos dissociar como crentes em Cristo Jesus, a nossa vida, bipartir a nossa vida, eu sou uma coisa no trabalho, eu sou uma coisa na igreja, eu sou uma coisa na família. De maneira nenhuma. Nós devemos ser autênticos, verdadeiros em todos os lugares que estivermos. E ele vai então falar dos servos e depois falar dos senhores, depois eu quero concluir esse último estudo dos relacionamentos que Paulo fala em Efésios. Primeiro, então, ele vai falar do relacionamento com os servos. E ele diz 4 coisas ditas a esses servos, a esses funcionários, a esses colaboradores. Em primeiro lugar, ele fala: obedeçam ao Senhor com temor e tremor, respeitem-no com coração sincero. Olha o versículo 5, dizendo da obediência. A obediência sempre vem em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos no reino de Deus e por Cristo Jesus vem por causa da obediência. Se você obedece, você faz. Se obedece, você vive. Se você obedece, você pratica. Então ele diz: obedeçam ao seu Senhor com temor e tremor. Respeitem-no com coração sincero. Versículo 5. Também ele diz: sirvam não apenas quando estiveram sendo observados, mas trabalhem como servos de Cristo. Assim vocês estarão fazendo a vontade de Deus. Versículo 6. Esse também é outro versículo chave nesse relacionamento dos servos com os seus patrões, com as suas empresas, Servir, não quando eu estou sendo observado, mas em todo o tempo que eu, na relação de trabalho que eu tenho comercial com o meu senhor, com o dono da minha empresa, eu vou trabalhar como se eu estivesse fazendo a vontade de Deus naquele lugar. Olha só a nossa coragem para enfrentar isso diante do texto bíblico. Nós precisamos, na verdade, ter consciência de que vamos servir independentemente de quem seja o nosso patrão. Nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na nossa vida, nós somos crentes, cristãos. Isso nós somos em primeiro lugar. Depois nós somos cozinheiros, nós somos empregados domésticos, nós somos contabilistas, engenheiros, dentistas, mecânicos, seja o que for, mas em primeiro lugar nós somos crentes em Cristo Jesus. Versículo 7 ele vai falar: trabalhem de boa vontade, porque na verdade vocês estão servindo ao Senhor Jesus e não a homens. Gente, como existem pessoas hoje que trabalham com má vontade, tentando enganar o seu patrão, tentando enganar a empresa. Trabalho de 8 horas, a pessoa praticamente trabalha 6, trabalha 5, e é o cafezinho, é o banheiro, é isso, é aquilo que tanto a gente percebe nos relacionamentos de empresa e empregado, Eu trabalhei muitos anos, 38 anos servindo a minha vida como funcionário, e eu sei do que eu estou falando. Trabalhando 23 anos como gerente de RH, muitas vezes a gente passava por essa pendenga, com os funcionários. Quarto lugar, ele vai falar: o Senhor vai recompensar você
vocês se servirem ao patrão como se estivessem servindo a Deus. Não sei se você notou, mas nessas 4 posições aqui, sempre um nome de Cristo ou do Senhor aparece como padrão de tudo. E terminando aqui o versículo 8, ele vai dizer: o Senhor vai recompensar, é uma promessa de Deus, que ele vai nos recompensar quando nós servimos ao patrão como se nós estivéssemos servindo a Deus. Quer dizer, nós somos servos de Cristo, continuamos servos de Cristo, mas devemos servir de boa vontade, devemos fazer como se estivéssemos fazendo a Deus, nós devemos fazer com boa vontade, porque nós estamos servindo ao Senhor Jesus, nós devemos servir não apenas quando estamos sendo observados, nós temos que obedecer, que é o princípio de tudo, com temor e tremor. Então aqui, nós encontramos aqui são 4 coisas que são ditas a respeito dos servos. Aqui ele não entra no mérito se o patrão é bom, se o patrão paga bem, se o patrão é justo, ele não fala nada disso. Ele fala da nossa posição enquanto trabalhadores, funcionários, colaboradores de uma empresa. Encontramos aqui uma enorme motivação e satisfação no trabalho quando seguimos os conselhos bíblicos de Efésios 5 até o versículo 5 até o versículo 8. É assim que vem motivação e vem satisfação no trabalho. E em relação aos senhores, como que Paulo vai trabalhar a ideia dos senhores? Há 3 recados também para os senhores, 4 para os servos e 3 para os senhores. O primeiro deles: tratem os servos como gostariam de ser tratados. De igual modo procedei para com eles. Que modo é esse? É o respeito que Paulo pediu dos servos. Como o seu servo tem que fazer tudo isso que nós dissemos, essas 4 coisas, da mesma maneira, agora o patrão tem que ter respeito pelos seus servos. Em outras palavras, se vocês esperam respeito, demonstrem respeito também. Na relação do trabalho, no cumprimento das obrigações trabalhistas, em tudo isso, todo aquele que é patrão nesse sentido, deve fazer o melhor que estiver ao seu alcance para os seus funcionários. Porque uma empresa não roda sem o fator humano. Hoje temos muito robôs, mas sempre vai ser preciso a mente humana, os braços humanos, a consciência humana para tocar uma empresa e assim por diante. Segundo recado que ele deixa para os patrões, os senhores: deixem as ameaças. Se os pais não devem provocar os filhos à ira, os senhores também não devem ameaçar os seus servos. É uma forma de abusar de autoridade. Olha só que coisa interessante. Não ameaçar os trabalhadores, mas falar com dignidade, com verdade, falar a verdade em amor, para que você não abuse da sua autoridade. Como muitas vezes um policial abusa da autoridade, um político abusa da sua autoridade. Não é assim que nós devemos fazer, né? Para todos os senhores aqui, o pedido é que não abusem da sua autoridade. Mas se você, como pai, não deve levar o seu filho à ira, como senhor, você também não deve ameaçar os seus servos. Terceiro e último lugar, lembrem que Cristo é o Senhor de servos e senhores. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, isso é, não tem favorito ou preferências. Então, se Jesus não faz acepção de pessoas, você também não deve fazer. Tem que tratar todos os seus funcionários de igual modo. Será que você consegue ver no trabalho um lugar que está onde você possa estar servindo a Deus, sabendo que você está ali não como qualquer profissão ou a profissão que você tem, mas que em primeiro lugar você é servo de Jesus Cristo, você é cristão. Então você tem que ter um controle da sua língua, você tem que ter boa vontade, fazer as coisas segundo o texto os versículos 5 a 8, como os servos têm que fazer, e o versículo 9, como o Senhor deve fazer. Eu queria concluir dizendo que os padrões que a Bíblia estabelece para o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos, são atuais e plenamente possíveis de serem praticados. Afinal, a gente vê que o próprio Cristo,
que os estabeleceu, é quem vai nos ajudar a colocá-los em prática. Nós vamos ter o apoio, o encorajamento de Cristo em tudo aquilo que a gente for fazer. Então a igreja foi estabelecida para servir de modelo nos relacionamentos para toda a sociedade. Aliás, os mesmos relacionamentos que nós vemos na sociedade, servos e senhores, pais e filhos, marido e mulher, a gente vê na igreja. Nós temos essa figura na igreja também. Nós temos o pastor que de certa forma é funcionário da igreja, mas ao mesmo tempo é o líder do rebanho. Nós temos pessoas que trabalham voluntariamente no rebanho. E aí entra mais um lado de amarmos, de recompensá-los, de estarmos sempre dando o encorajamento para essas pessoas. Então o próprio Cristo que estabeleceu tudo isso, é Ele quem vai nos dar força para colocarmos esse relacionamento em prática. A igreja então foi estabelecida também para servir de um modelo de relacionamentos para toda a sociedade. Por isso que nós precisamos deixar com que nos olhem com bons olhos. É verdade que nem sempre isso acontece, mas sem ela o mundo seria muito pior. Então, lembre-se desse relacionamento também, não só marido e mulher, não só pais e filhos, mas também entre servos e senhores. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque a tua palavra nos ensina a nos relacionarmos, Pai. Relacionamento com a nossa esposa, nosso esposo, com os filhos e também no trabalho, Pai. No trabalho, com os nossos chefes, os nossos patrões e os nossos amigos também de trabalho e de serviço. Que o Senhor nos abençoe nesses relacionamentos. Que o Senhor nos dê força para fazermos a vontade de Deus acima de tudo nos locais de trabalho. Abençoe o teu povo, Pai, que trabalha, que milita e que labora, Pai, para conseguir o seu pão, para ter condições de sobrevivência a ele e às suas famílias. Abençoa-nos, Pai, nesses relacionamentos. Nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça desse domingo abençoado na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.